Né, galera? Na boa. Vim trocar umas ideias com vocês e vou usar como base uma experiência que eu tive ontem. Como qualquer cidadão, fui pagar as minhas contas e fui até a lotérica a 10 minutos da minha casa, fui caminhando até ali, entrei na fila. Eis que na calçada, como em todo o Brasil está acontecendo, foi colocado um X, né, numa distância de 2 em 2 metros, onde o cidadão deveria ficar nestes X para manter a distância, uma coisa óbvia. Entretanto, as pessoas se aglomeraram, eu assumi o meu X e ali fiquei e não arredei pé. E em função disto, uma cidadã começou a reclamar, uma cidadã de seus 60 anos começou a reclamar, dizendo que o coronavírus não existia e que aquilo era um absurdo e que não era possível conter as pessoas, que as pessoas eram livres. E aquela aglomeração começou a aumentar, e começaram a dar ouvidos àquela senhora, e que dizia que o presidente era vítima daquela situação. Bom, culminou com o fiscal, né, da prefeitura sendo chamado, ameaçou autuar a lotérica e fechar a lotérica. Pois bem, fui atendido antes, fui embora, não sei as consequências, mas creio que foi multada ou fechada. Se eu pudesse resumir, eu diria, né, uma frase assim: eu creio no que eu creio e descreio nos que descreem de mim. Veja, essa senhora, representativa de uma parcela grande da sociedade, crê que sabe que não existe uma doença, né, uma infecção e uma pandemia, e ela, crendo no que ela crê, ela descrê em toda e qualquer ciência, toda e qualquer formulação de uma verdade que não seja dela. Percebe? E à medida que a realidade se aproxima, ou seja, a proximidade do fiscal, né, a minha proximidade enquanto cidadão que queria manter a distância prevista de 2 metros, a proximidade da realidade, porque provavelmente outras pessoas, e eu não ouvi, estariam dizendo a ela, não, mas a senhora deve se conter, né? Então a proximidade da realidade provocou nela nunca uma vontade de aprendizagem, mas uma resistência que culminou em violência verbal, que culminou em defesa da sua ignorância, que ela acreditava ser um saber, fez com que culminasse numa multa, numa sanção à empresa. Essa cidadã, pela fala, e quando eu digo essa cidadã, eu estou me referindo a todas as pessoas que agem como ela, né? Então essa cidadã, assim como os outros cidadãos similares, tem acesso à informação, tem acesso à mídia, tem acesso, eu imagino, aos jornais, se não os jornais escritos, aos televisivos, né? Pelas rádios, enfim, a informação, de alguma forma, chega a estas pessoas, chegou a esta senhora. Entretanto, a informação não quer dizer conhecimento. Existe um slogan que diz
que no século XXI é a sociedade do conhecimento, é preciso fazer uma distinção entre conhecimento e informação. A informação é rápido, é ágil e acontece, e veloz, e fluida, e contraditória. E o conhecimento exige trabalho, esforço, motivação, discernimento, né? O conhecimento precisa observar a informação e organizá-la de tal maneira que algo desta informação, por ser viável do ponto de vista da ciência e da lógica, permaneça e um tanto vá embora, porque é inútil. O culto à simples informação poderá fazer com que essas pessoas que creem em algumas informações e descreem em outra aumente em número, a ponto de se tornarem sujeitos violentos, porque se está trabalhando em termos de fé, não há argumentos. E quando eu digo fé, é a crença mesmo. Então, se eu creio na informação e descreio nas outras informações, portanto, eu creio, e quem crê não deve ter argumentos, mas deve ter apenas a crença, né? Vai gerar ódio em função das outras crenças que batem a porta aqui. Percebe? Eu tenho a realidade, eu tenho a crença e eu tenho o conhecimento. Eu inverteria. Realidade, crença e conhecimento. Há uma distinção qualitativa enorme. Mas aqui eu quero fazer um diferencial, que é a vontade de ter conhecimento, né? Diferente da facilidade de obter informação, é a vontade de ter o conhecimento. Me lembro, e eu sou psicopedagogo, né, do chavão da psicopedagogia, que é aprender a aprender. Ou seja, eu preciso ter as condições para aprender. Eu preciso saber aprender, encontrar os caminhos para a aprendizagem. E eu colocaria ainda mais, hoje, século XXI, é preciso ter a vontade de aprender a aprender. A vontade. O que acontece hoje? Né? Existe uma doença na vontade. A vontade está adoecida. Vejam que, portanto, o governo central, apaixonado pela não ciência, desejoso da não ciência, apaixonado pela facilidade do discurso do populacho, do discurso simplório, ele valoriza a informação pronta, né? Que bota no pacotinho e manda, porque daí as pessoas engolem facilmente. Ele não tem interesse em formar sujeitos que desejem aprender a aprender, ele não quer pessoas que desejem encontrar maneiras de aferir essas informações. E o resultado eu vi ontem numa simples fila, em que a simples imposição de que as pessoas ficassem em cima dos X gerasse quase que, ou quem sabe girou de fato, e eu não vi, o fechamento da loja. Porque os sujeitos aficionados, crentes, apaixonados pelas informações que eles escolheram como verdadeiras, se sentiam atingidos, ofendidos por algo que dizia o diferente, que era simplesmente: fiquem em cima do X. Não me interessa a opinião de vocês. A autoridade municipal dizia: fiquem em cima do X. Há uma espécie de elogio ao
descompromisso com o aprender. Porque compromisso significa constância, compromisso significa desejo de cumprir uma finalidade, exige uma questão ética. O compromisso significa que eu eticamente prometi que vou fazer o que devo fazer. O compromisso com a aprendizagem é isso. É uma questão ética, é uma questão de vontade de atingir um objetivo que é aprender. Ou seja, é preciso que eu observe todas as informações e escolha delas aquelas que se afinam com a ciência, com a própria ética, com a logicidade. Percebam que esse compromisso com o aprender inclui a escola, mas vai além dela. Inclui a escola no sentido da escola tradicional, as universidades, ler artigos, aquela coisa bem formal. Inclui, mas também exige um comportamento diário que pode ser dentro da escola ou fora da escola. No caso da fila, era um comportamento fora da escola, que se contrapôs, evidentemente, com a ideia de aprendizagem, de compreensão da situação. Portanto, um governo ilógico, um governo que trabalha com a informação e com a contra-informação apenas, é um governo fadado ao fracasso, fadado ao aumento dos problemas relacionados com a pandemia. É um governo ou um desgoverno que acaba sendo auxiliado, um desgoverno que acaba sendo auxiliado pelas pessoas que não têm e não querem ter o compromisso com a aprendizagem. Eu já disse isso antes, mas a aprendizagem dá trabalho sua. A aprendizagem precisa que eu leia, a aprendizagem precisa que eu afira as informações. Nós não podemos, valorizar a informação. Nós temos que valorizar o conhecimento. Insistindo, é um passo, é um degrau, ou vários passos, vários degraus acima da mera informação. Deixemos a fé, deixemos a crença naquilo que eu quero crer e demos um espaço na fé, na crença, na nossa capacidade e na necessidade de aprendizagem. Vamos aprender a aprender neste período de trevas, neste período medieval que estamos passando, e medieval no sentido de falta de ciência e muito medo. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.